Fala galera do Trade, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente para o nosso Pod Trade, o podcast do Trade Marketing Nacional, que traz para cá, para esse nosso ambiente aqui, as melhores práticas, os profissionais que são referência no mercado. E esse aqui é um podcast que tem como objetivo democratizar o trade, explicar para todo mundo o que é trade e para quem já está dentro do trade para poder evoluir dentro dessa área que é tão importante, tão fantástica e cada vez mais relevante dentro das empresas. Eu queria, antes de chamar a nossa convidada especial aqui dessa edição, falar dos nossos patrocinadores aqui do nosso Pod Trade. Se não fosse por eles, a gente não estaria conseguindo realizar esse projeto. Então, a começar pela Focus Trade Ações, que é uma agência de trade marketing super completa, que resolve qualquer problema que tu tiver na hora da tua execução. O Grupo Criativo, que é um escritório de design estratégico, desenvolve marca, produto, embalagem e ponto de venda. A Fábrica de Ideias, uma empresa fabricante de materiais promocionais, uma das maiores da América Latina, com uma solução completa em termos de materiais de merchandising. O Puzzle, que é um sistema de gestão de promotores, mão de obra compartilhada, muito utilizado por agências de mão de obra compartilhada e também por indústrias que querem melhorar a performance dentro dessas equipes. E por fim, a Trade Suite, que é uma empresa de tecnologia, desenvolvedora de software de trade marketing para gestão, desde verbas comerciais até o melhor aproveitamento dos acordos dos contratos feitos junto com as redes, tá bom? Então sempre pensem que o trade marketing solitário não chega a lugar nenhum. Então tu precisa tanto ter equipe interna quanto ter bons parceiros estratégicos. Bem, eu tenho hoje aqui, pode abrir a câmera agora aqui, é uma amiga, né? Não é uma convidada, é uma amiga. E eu quero aqui, eu nem comentei isso, mas eu lembrei, né? Porque eu nunca vou esquecer. Essa aqui foi a pessoa que me chamou para dar a primeira palestra corporativa. Eu era agência. Isso foi, posso dizer quando foi? Pode. A gente não está mais com história de idade, estamos tranquilos, estamos bem resolvidos. Né? É isso aí. 2007, né? Eu lá ia com a minha pastinha, batia nos clientes, tentava entrar, ela já estava lá super bem posicionada, trade categoria na Cadbury, depois a gente vai falar Cadbury, que depois se fundiu com a Kraft de origem Mondelez, a parte trade categoria, e ela me passou um projeto na Marsil, te lembra? Foi, super. A gente não esquece. Não esquece. Doceria, não? Como é que é o nome daquilo? É um atacadista... Doceiro. Atacadista doceiro. E eu fui lá fazer um projeto na Marsil, entender aquele canal, e ela me passou todo aquele conhecimento de trade categoria, eu nem sabia direito o que era esse bicho. E ela perguntou assim pra mim, Rubens, gostei do teu trabalho, será que tu não consegue vir aqui um dia fazer uma palestra pro nosso time? Eu, palestra? Eu sempre adorei falar, só que eu não tinha entendido que eu ia acabar virando palestrante. E não é que eu fui lá, encarei o desafio, acho que até deu certo, né? E foi sensacional, foi só a primeira, que tiveram outra. Então, Paty, assim, ó, eu além de ser teu fã, gosto, né, acompanho tua trajetória, quero te agradecer, né, por tu ter me aberto uma porta na minha vida que transformou a minha vida. E eu estou muito feliz de tu estar aqui com a gente. Obrigado pelo teu tempo, tá? Agora te apresenta para a turma. Eu que agradeço, obrigada. Então, pessoal, eu sou Patrícia Menezes, estou super feliz de estar aqui com o Rubens, porque, na verdade, eu que tenho o prazer de acompanhar o Rubens aí nessa jornada tão legal, que a gente acha que tem sempre uma boa troca quando a gente está junto, e de longe também acompanho tanta coisa, novidade de trade, tanto conteúdo de trade que você, de fato, democratiza para muita gente, e quanta gente é grata por tudo isso que você leva nas organizações. Então, foi só aquela primeira oportunidade que a gente teve junto, mas a gente, de fato, fez várias coisas juntas. E é muito legal estar nessa fase aqui, né? O Pod Trade é uma coisa tão legal, e poder fazer parte disso, para mim, é um prazer. Obrigada pelo convite. Nossa senhora, obrigado eu. A Paty, ela é diretora de Trade Marketing na Mondelez. Exatamente. Nossa, que sonho. Gente, fantástico. É isso. Que cargo maravilhoso, hein? Aquela estagiária que começou há muitos anos atrás, lá nos anos 2000, em trade marketing, que um dia, hoje, é diretora de trade na Mondelez, uma das maiores empresas aí de bens de consumo, que vive a execução, que vive o trade marketing na sua essência. E hoje eu estou de volta à Mondelez. Há 6 meses eu estou de volta. Eu trabalhei na Mondelez no passado, então contando aí um pouco da minha trajetória. Comecei na Kodak vendendo filme fotográfico, então isso já diz muito da idade. E aí a minha paixão pelo trade começou aí. Eu fui viver vendas também na Kodak, quando eu tive a oportunidade de ir para a Cadbury, para viver, de fato, o trade marketing, a execução, e toda essa história de desenvolver categorias começou, de fato, lá. A grande oportunidade de trabalhar com levar o produto de impulso, que na época era trabalhar mais com chicletes e balas, né? Com Trident, com Halls, Bubalu. Então, levar esse produto para o consumidor na hora da verdade, lá na hora de pagar, no checkout.
e eu tive a oportunidade de ficar 8 anos. E aí eu saí, fiquei 2 anos na Kellogg's trabalhando como líder da área de Customer Marketing lá também, que era o Trade Marketing. O Trade tem vários nomes, né? Vários nomes. Cada lugar é de um jeito. E aí depois eu fiquei 10 anos na Kimberly, que foi também um super prazer trabalhar na Kimberly. A Kimberly me deu a oportunidade de diversificar os meus conhecimentos comerciais. Outras categorias, né? Outras categorias mais conectadas com a parte de higiene pessoal. Também tive a oportunidade de ficar 3 anos em marketing na Kimberly, viver uma gestão de negócio, gestão do todo, do end-to-end da cadeia mesmo, desde a produção até chegar na ponta. Então, também uma experiência incrível. Depois voltei e assumi a área de excelência comercial, que aí, além de trade, tinha toda a parte de BI, de dados, e também RGM, com preço e toda essa parte. Então, uma experiência incrível. E aí, ano passado, recebi o convite para voltar para a Mondelez. Voltou. Super feliz. Voltei e estão fazendo várias coisas lá muito interessantes, conectadas aí com o que a gente acredita, com o que eu acredito, com o que eu vivo. Porque trade, de fato, está aqui dentro. Eu gosto muito do que eu faço. E trabalhar com gente que é apaixonada pela execução faz o trade também viver uma dinâmica diferente. Ele faz parte, né? Ele é protagonista na história. Tem que ser apaixonado pelo trade para estar tanto tempo no trade, né? Tem que ser, com certeza. Desenvolver uma carreira no trade. Com certeza, com certeza. A Mondelez, para quem não sabe, né, pessoal, lá em 2010 ou 2011 foi o resultado da fusão da Cadbury com a Kraft. Exato. A Kraft comprou a Cadbury em 2010, 2011 teve a fusão, e aí virou a Mondelez, que tem as marcas Lacta, Oreo, maior biscoito aí do mundo, a marca número 1 do mundo, Trident número 1 também em vendas aí de gomas de mascar. Então tem uma grande gama de marcas que permite com que a gente fique com o nosso foco aí, que é ser a líder de snacks no mercado, no mundo e no Brasil. Então o nosso foco é trabalhar com snacks, com as marcas mais apaixonantes aí do mercado e fazê-las estarem presentes todos os dias, disponível ali em cada lugar, cada ponto de venda que você vai, você encontra. Hoje a gente está com as nossas marcas em 900 mil pontos de venda no Brasil. Eu ia te perguntar, 900 mil pontos de venda. 900 mil. Então, são essas marcas que são apaixonantes mesmo. Você falar que todo canto tem um marcas icônicas, seu, né? São marcas icônicas, exatamente. A Lacta, como é uma marca centenária, né? Então, há mais de 100 anos. Em 2012 fez 100 anos. E agora a gente está indo para mais de 110 anos. E aí a gente ouve isso e acha que está tudo resolvido. Eu sou dono dessas marcas, então eu não tenho que me preocupar. É exatamente o contrário, né? Pelo contrário. Porque é o seguinte, é o que eu sempre digo. O líder, ele acorda de manhã e tem um alvo nas costas dele. Todo mundo quer perseguir o líder. Então, ser o líder é estar continuamente inovando e nunca baixar a guarda. Como é que vocês fazem, então? É que assim, é tanta coisa que a gente poderia falar. Eu quero depois te perguntar como é que é a estrutura de trade que tu tem hoje embaixo de ti. Mas a gente não tem como não falar um pouco dessa questão do negócio, né? Sim. Tipo, como é que é como é que é essa manutenção? Como é que é o papel da execução dentro de um negócio que é tão nervoso, que tem tanta marca concorrendo, que é de compra por impulso? Né? Muito, a snack é a macro categoria, né? Embaixo disso aí vai ter chocolate, vai ter bala, confeito. Biscoitos, isso. Snack é o grande. Tá. O guarda-chuva. Não necessariamente vai estar no mesmo lugar na loja, vai estar em cada. Tá. Aí chega lá o shopper, o cara não planejou, não botou na lista, ou se botou, às vezes não botou a marca, botou o item. Sim. Como é que você faz para estar presente nesse momento da impulsão? Isso é um tema bem importante, né? Como você falou, quando você é líder, você também tem uma responsabilidade enorme, porque você precisa também desenvolver sua autoridade nos assuntos e continuar sendo relevante para o trade. Porque a gente não chega na mão do consumidor sozinho, né? A gente tem toda uma cadeia junto com a gente. E a gente precisa continuar o tempo inteiro muito ativo, tendo uma equipe muito focada em fazer todo dia melhor o seu trabalho, que é disponibilizar o produto na hora certa, com a estratégia certa, com o preço certo lá na ponta, que esse é o básico que a gente tem que fazer super bem feito. E a gente precisa se manter atualizado sobre as nossas categorias, porque hoje o nosso parceiro, seja o distribuidor, o atacado doceiro, ou o supermercado, o cash and carry, ou mesmo as lojas online, que a gente vem crescendo bastante, eles são especialistas em varejo, em vender.
não são especialistas em snacks ou em chocolates. A gente precisa se preparar o tempo inteiro para trazer coisas, para mostrar para eles a oportunidade de negócio que tem adiante. É, por exemplo, um pouco do que a gente está fazendo com chocolates agora. A grande oportunidade que a gente tem de desenvolver a categoria de chocolates, que veio crescendo muito acima da média das outras categorias nos últimos anos. E, se você for ver, nos últimos 20 anos, a categoria de chocolates não avançou nas gôndolas. Então, começou a ver, provavelmente, mais portfólio. Você provavelmente hoje consome muito mais diferentes chocolates do que você consumia no passado, mas as gôndolas não mudaram, o espaço não mudou. Você fala assim, café é uma categoria que mudou. Você vê claramente uma mudança. Mas chocolates não. Por exemplo, ano passado, chocolates cresceu 17% numa cesta que cresce 8%. E isso vem acontecendo nos últimos anos. A categoria já tem mais de 90% de penetração nos lares brasileiros. E não se desenvolveu. Então, a gente precisa entender disso para poder estabelecer uma conversa. Ou o impulso que você trouxe. Agora há pouco o exemplo. A gente precisa estar lá presente, mas cada vez mais tem mais portfólio querendo estar no impulso, né? Diferentes produtos. Por que o nosso se mantém relevante? Por que a gente está lá como a pessoa que vai ser o advisor, ou aquele que vai dar o conselho, explicar ao varejista qual é o produto certo para você ter? A gente precisa continuar estudando o tempo inteiro a categoria, sempre com um olhar no consumidor. Como é a jornada dele de compra, o que ele compra, o que ele faz dentro da loja de supermercado, o que ele faz dentro da loja de um atacarejo, é a mesma coisa. Quando ele vai comprar no online, ou ele pesquisa, como é essa jornada? Então, a gente precisa estar antenado muito para você poder falar assim, opa, tem algo aqui, uma oportunidade para a gente endereçar. Então, essa é a oportunidade, quando você tem a oportunidade, como eu tive na minha carreira, de trabalhar em indústrias que são autoridades nos seus assuntos, você tem a oportunidade sempre de estar pesquisando. E você tem que puxar o mercado. Então, você tem que estabelecer a relação com o cliente, ele precisa confiar no que você fala, e a gente precisa, juntos, colaborar, co-criar, para a gente poder transformar a realidade das categorias. Que aí isso tem um benefício para as líderes, como a Mondelez, nas categorias que atua, mas é um benefício para a categoria como um todo. Então, você precisa gerar negócio, né? Então, acho que o nosso olhar está muito conectado com isso. Gerar negócios positivos para ambos. Para a indústria, para o varejista ou para o nosso parceiro, para a gente poder crescer junto. E eu acho que aí é o segredo da história. E tu falou uma coisa, que a categoria não se desenvolveu na mesma velocidade que o portfólio da indústria se sofisticou. Dá para a gente dizer isso? Faltou para o varejo essa visão de segmentação, subsegmentação, novos nichos dentro da categoria. Exatamente. Tipo, a indústria vai lá, lança uma inovação de portfólio e vai ficar lá no meio das barras comum, normal. É isso? Foi isso que aconteceu com chocolates. Nossa. Ao longo dos anos, para você ter uma ideia, hoje chocolates, a gente considerar o canal moderno, que são os supermercados, essas lojas todas que têm o formato de supermercado, hipermercados, chocolates é a terceira categoria mais vendida. Do pool da loja. De todas as categorias. Café vende menos, por exemplo. Pão vende menos, por exemplo. Em valor é nos dois? Em valor. Em valor. Então, quando a gente olha para isso, a gente fala, é assim que você, quando você entra no supermercado, você vê a categoria como sendo este tipo de relevância? Não. Então, de fato, a categoria acelerou muito nos últimos anos. O pós-pandemia teve uma aceleração muito grande para snacks como um todo, indulgência como um todo. E, de fato, as lojas não vieram na mesma velocidade. Então, entraram muitos produtos que, às vezes, você tem até um produto que você viu em algum lugar ou você queria comprar, é difícil de encontrar. Porque isso, não segmentou adequadamente a gôndola, ou organizou para o fabricante, né? Cada fabricante vende o seu portfólio e aí fica um monte. Então, às vezes, você não consegue entender mesmo a categoria. Então, essa é uma categoria que acelerou, ganhou a preferência do consumidor antes de se desenvolver no varejo. E a gente está no trabalho agora muito forte disso. Junto com os varejistas, conversar sobre isso e mostrar o tamanho da oportunidade. A categoria é de 22 bilhões de chocolate. 22 bilhões. 22 bilhões. E tem uma oportunidade de crescer mais 2 aí. Que a gente tem a oportunidade de capturar isso junto com o varejista. Então, a gente está num olhar muito forte para poder fazer essa categoria parecer na loja no potencial que ela tem, de fato, de conversão em compra. E como é que a indústria, principalmente a líder, ela atua para formar a categoria dentro do varejo? É através do gerenciamento por categorias? É através do JVC, JBP? Quais são os mecanismos que vocês adotam para
E de que forma que vocês também conseguem democratizar esses mecanismos em diferentes formatos e portes de varejo? Porque não adianta o shopper ir uma missão de compra numa rede regional, uma super bandeira bacana, tipo Zafari em Porto Alegre, e aí eu vou na vendinha da esquina, eu tenho uma experiência completamente diferente com a categoria. A indústria dedica energia só no key account e lá no canal indireto, atendido pelo distribuidor, isso não chega. Como é que é essa postura, que ferramenta se usa e como é que tu consegue expandir isso na cadeia? Porque são 900 mil pontos de venda e tu não quer fazer isso aí só em 100 mil, né? Não, exatamente. Então, como você falou no começo e falou dos seus parceiros, né, a gente não faz nada sem os parceiros. Então, a Mondelez decidiu, há uns meses, quase um ano atrás, que queria entender mais sobre as oportunidades e o que é, de fato, a oportunidade que a gente tinha em chocolates, já que a gente vinha muito potencial de crescimento, as tendências todas indicavam, o crescimento vinha acelerado, mas o que a gente tinha que entender? Quais eram as variáveis que a gente tinha que mexer? Começou com um estudo. Então, a gente teve vários grupos de trabalho e também estudos que a gente contratou com parceiros para a gente começar a entender na profundidade o que era essa categoria. Com observação em loja, com estudos com dados qualitativos, quantitativos, para a gente falar assim, o que é, de fato, que está acontecendo com essa categoria, onde estão as gaps, onde estão as oportunidades, como é a árvore de decisão, como eu compro essa categoria. Então, a gente fez uma parte, primeiro, de captura de informações até a gente chegar é isso aqui, entendemos. Categoria é isso, onde estão as oportunidades são essas, e é aqui que eu tenho que atuar. Com isso, a gente usou todo esse nosso material para construir uma história para conversar com os nossos clientes, desde o JVC ou JBP, como você falou. Então, o nosso JBP, JVC agora deste final de ano, a conversa principal que a gente teve com os clientes foi essa. Seja um cash and carry, um atacarejo, seja um distribuidor nosso que vai ajudar a gente a construir isso nos pequenos varejos, seja um supermercado regional, por exemplo. E também com os nossos parceiros online, seja um Last Mile, por exemplo, que a gente fez JVC com eles. Então, a gente teve a oportunidade de conversar com eles na linguagem de cada um. Então, a gente isso, não é one size, uma coisa funciona para todo mundo. A gente teve que olhar para eles e falar assim, qual é a conversa com a loja de 1 a 4 checkouts, a loja de vizinhança. O que eu tenho que fazer lá? Esse é o portfólio, são os materiais e essa história é o tamanho da oportunidade que a gente tem para mostrar para esse tipo de cliente. E como eu vou fazer com que o distribuidor, toda a cadeia, o RCA, entenda e capture isso. Diferente a minha conversa com o Carrefour, que aí, quando você perguntou, né, você falou de gerenciamento de categoria. Ontem mesmo a gente estava aí com o Carrefour fazendo um GCAT Day com eles, onde a nossa equipe se preparou para mostrar todas as oportunidades para ele que a gente tinha across category, seja no impulso ou seja em chocolates, para mostrar para eles oportunidades. Dentro de loja, a gente montou as lojas para eles, nossa equipe de trade com promotores, a diretoria deles estava lá com a gente. Vocês são capitães de categoria lá? A gente hoje, honestamente, a gente não consegue garantir que a gente vai fazer um gerenciamento de categoria daquele que a gente via by the book. Mas a gente é conselheiro em muitos. E o que a gente quer é mostrar para eles que a gente tem valor. Então, hoje tem uns que a gente é gerenciador de categoria e a gente atua, e tem outros que a gente mostra o que a gente tem. E a gente passa a ser conselho e mostra para eles. Nem todos estão tão bem estruturados, mais em GC. Alguns estão muito bem, outros não, mas a gente se mostra como sendo uma autoridade que tem conteúdo para essas categorias que a gente vivencia e atua. Outro exemplo que conecta com isso, a gente foi pioneiro em construir o impulso no canal Supermercado. Eu tive, na minha outra fase de Mondelez, tive a oportunidade de liderar a colocar produtos de impulso, seja balas e chicletes, no checkout do supermercado. A gente estava muito bem nas padarias, lojas de conveniência, mas não tinha aquele checkout lá com chicletes e balas. Não existia isso lá em 2007. Era uma coisa que a gente estava construindo. A gente implementou lá 20 mil checkouts. Agora, qual é a nossa fase agora? A gente está implementando no self-checkouts. Então, na conversa que a gente teve aí com esse cliente que eu citei, a gente estava falando de chocolates com ele, e hoje a gente está colocando os nossos chicletes, nossas balas, nossos chocolates lá no self-checkout, que é uma tendência. A gente está vendo aí no Brasil inteiro, já tem mais de 5 mil self-checkouts no Brasil. Sem então, atendente. A gente precisa ter sem um atendente, mas com oportunidade de você converter
mais um produto ou dois lá no final da compra. Mas aquele esquema é diferente, né? Porque pelo menos nos mercados que eu vou, a gente chega com um carrinho e o carrinho para começar não pode estar muito cheio, tá? Aí tu começa a tirar os produtos para entrar naquele cantinho lá onde tu vai fazer. Isso. E não tem muito espaço, não é que nem tu tá ali parado numa fila, aí vem o checkout na tua frente. Aí tu tem a interação lá é diferente, né? É diferente. Os equipamentos não são iguais, né? Não são iguais, eles estão... A gente vem aprendendo muito, cada varejo está tomando o seu tipo de decisão. Tem uns que estão sendo mais assertivos, outros que estão aprendendo. Tem todo o tema da segurança, tudo com câmera também. Tem alguns que estão funcionando melhor, as maquinários, tem outros que não. E como a gente está indo? Qual é a sua solução? É essa? Então, deixa eu desenvolver uma solução para a sua solução. Customizada. Então, o nosso plano de expansão em self-checkout esse ano, ele é muito grande também, porque é uma alavanca muito importante de compra por impulso. O mundo está mudando. Então, a gente precisa estar presente nesses locais. Então para resumir, a gente sim tem o gerenciamento de categoria oficial, mas a gente tem toda uma parte de preparação e garantir que a gente vá ser um advisor mesmo da categoria que a gente é referência, que a gente quer, de fato, acelerar e crescer junto. E a gente vai crescer, o varejo vai crescer, a categoria como um todo vai crescer. E, nesse caso de chocolates, a maior oportunidade é aumentar o espaço da categoria. No ponto natural? No ponto natural. Hoje, para você ter uma ideia, a categoria representa em vendas, dentro do varejo, 6% da venda total. O espaço é só 2%. Então, é uma categoria que, além de tudo que eu falei do que inovou, das novidades que vieram, uma categoria que tem um espaço menor em loja do que ela deveria ter para capturar toda a rentabilidade. E a gente já implementou isso em 37 clientes já. E a gente está tendo resultados muito positivos. E são clientes renomados nas suas regiões, clientes formadores de opinião. Mas é que vocês fazem aumenta os módulos? Aumenta os módulos? A gente está com ele. Por isso que é uma colaboração. Porque chegar lá no varejista e falar assim, você precisa reduzir espaço de alguma categoria para pôr mais chocolate. Pois é. Como é que fica isso? Olha a oportunidade que você está. Olha as categorias que estão perdendo força. Olha o sortimento que você tem dessa categoria X ou Y aqui e depende da loja. Não é assim, tira essa categoria... Pois é, tem que ser fronteiriça, né? Porque a gente está falando uma coisa que tem que ser uma categoria perto. Perto, né? Exato. É uma continuidade no corredor... Exatamente. Eu não vou falar as categorias aí. Eu queria ouvir. Não sei, mas a gente tem diferentes soluções para cada um. Então, tem cliente no Rio de Janeiro, um super parceiro. Guanabara, a gente está fazendo no Guanabara. No Guanabara. Reorganizando, mudando de fabricante para organização de segmentação. Guanabara está sendo um super parceiro. A gente está crescendo um montão com eles. Abriram essa porta para a gente. A gente tem interior de São Paulo também, Savenhago, Pague Menos com a gente. A gente tem diversos parceiros, os grandes também. E a gente está nessa conversa. E não é assim, vamos tirar tal categoria para pôr mais chocolates. Não é uma solução única. Então, de fato, a gente tem que ir lá, conversar uma conversa de assim, olha, as oportunidades são essas na sua loja. E a gente está tendo portas abertas porque eles estão vendo, de fato, que tem um negócio adormecido e um potencial a ser explorado muito grande. Muitos deles começaram também a trabalhar com a parte de chocolate premium, ocupando um espaço importante também em gerar mais valor. Então, é toda uma mudança. A gente, por exemplo, com o nosso portfólio de Milka, é um outro alavancador. E a gente consegue mostrar para eles, olha aqui, se você tem todo o portfólio, você tem os diferentes consumidores, ou os diferentes momentos. Para esse momento eu quero um chocolate para me divertir, para compartilhar. Para aquele momento eu quero uma indulgência para mim, para me dar uma energia. Então, a gente está mostrando que existem várias possíveis soluções de chocolate para os diferentes momentos, para os diferentes consumidores. E as lojas dependem... E também não é assim, uma loja na região X, o sortimento da mesma bandeira vai ser na região Y. Não. Tem essa variável ainda. Tem essa variável. Porque micro-região. Tem. E aí vem muito também o conhecimento, a gente ajuda, contribui, mas vem muito também do conhecimento do próprio varejista, do seu consumidor, de aquele consumidor que está lá na loja dele, de quem está comprando. Então, é uma colaboração. Não fazemos nada sozinho. Tem os fornecedores com a gente. Aí depois eu tenho os fornecedores de equipamentos que vêm ajudar a gente, de comunicação, ou, enfim, algo que a gente vai querer fazer uma ativação para inaugurar aquela nova organização de gôndola. Ou agora na Páscoa, que a Páscoa, né, e chocolate, sazonalidade é muito importante. Páscoa é o terceiro evento maior. Então,
a gente precisa trazer outros fornecedores também para ajudar a gente a mostrar a relevância da categoria dentro das lojas. Então, é um trabalho de muitas mãos, mesmo. Tu diria que, em relação à parte de chicletes, balas, etc., a de chocolate tem mais oportunidade ainda? Ela está menos madura, ela pode crescer mais? A maior oportunidade, sem dúvida, está em chocolates, mas Impulso é a nossa segunda oportunidade, que envolve tanto chocolate por Impulso, formatinhos diferentes. Então, os nossos 2 maiores oportunidades de aceleração estão aí. Porque Impulso tem muita oportunidade de você ter consistência. Então, apesar de a gente estar massivamente presente nas lojas, hoje ainda a gente não está presente em todos os checkouts. Então, tem lojas que trabalham com sortimento ainda diferente entre checkouts. E Impulso é uma questão de educação, de estar presente em todo momento de compra. Então, também tem uma oportunidade grande aí. E a gente também desenvolve muita inovação para essa categoria. Uma categoria de Impulso, ela tem mais ainda uma dinâmica mais acelerada. As pessoas estão mais dispostas a ter um novo sabor, um novo formato. A gente está trabalhando muito forte agora também com as garrafinhas, com os potinhos que tem Trident, que é um grande impulsionador também para esse momento. E a gente tem, com certeza, os formatos de chocolate de Impulso, que são os diversos que a gente trabalha. Consumo individual daí. Consumo individual, seja o Bizessa, seja o Lacta, sejam todas as marcas aí que a gente atua nesse segmento para a gente poder, de fato, ter aquela energia que a pessoa quer ou ter aquele produto para uma indulgência no final da compra ali, que sempre vai bem. Sim, e muitas vezes ela nem planejou, ela vai comprar porque ela viu, quase sempre, né? A pesquisa diz o quê? Quanto % que é de compra por impulso? Vocês têm esse dado? A maior parte, ali quando a gente põe o produto no checkout, a maior parte das pessoas fala que elas compraram porque estava lá e pegaram. Tem alguns lugares que já é um planejamento, que são as lojas que são posicionadas para isso, né? Uma loja de conveniência, uma padaria, as pessoas já estão mais acostumadas, mas sempre é um complemento. As pessoas não vão no supermercado direcionada para comprar lá no checkout. É sempre, tá aqui, peguei. Então, é sempre tá aqui. Então, assim, é mais do que 70% das compras ali são compras por impulso. Eu fico me perguntando, né? Todo esse movimento que vocês fazem, vocês chegam lá para o varejo com todos esses estudos e, né, esses objetivos, e é um negócio que todo mundo vai ganhar. Aí o varejista olha assim, tá bom, mas eles querem entrar aqui no lugar mais nobre da minha loja, que é o checkout. Mondelez, eles têm grana, né? A galera é uma empresa grande, multinacional, papapá. Querem ter espaço. Tudo bem, vamos fazer crescer também. Como é que fica essa parte do dinheiro, do money, né? Porque a gente sabe que o varejista precisa de dinheiro e que ele cada vez mais está se organizando para capturar essas verbas, né, de uma maneira extremamente organizada. Sim. Como é que vocês equilibram essa questão que você está ao mesmo tempo prestando serviço, mas também você tem que ser o investidor, ou tu consegue, a partir desse teu know-how, fazer com que ele não te cobre o mesmo que ele cobraria de um cara que simplesmente quer ocupar um espaço? Eu imagino que deva ter situações e situações. Sim. Mas como é que é uma visão geral, assim, até para o varejista que está nos ouvindo aqui, para ele não achar, né, que a indústria, primeiro, tem bolso sem fundo que não tem. Né? Nenhuma indústria consegue investir em todo mundo. Ela vai investir em quem for, né, de fato, um parceiro estratégico. Como é que vocês gerenciam essa complexidade? A gente tem um trabalho com os varejistas de muito tempo, né, de longa data. Então, eles não se remetem a essa conversa isolada de chocolates ou essa conversa isolada de impulso. Então, quando a gente fala de um desenvolvimento na gôndola e tudo mais, eu estou desenvolvendo uma categoria de uma maneira mais ampla. Olha, essa é a oportunidade que a gente tem junto para ir, mas não é uma questão de comprar espaço na gôndola. Não é uma questão disso, é uma questão da gente desenvolver a categoria que seja bom para todos. Mas eles não tentam te vender? Às vezes? Alguns tentam, mas nossa conversa com eles é, a gente tem contratos com vocês, eu estou disposta a fazer retail media com vocês, como a gente faz, eu compro ponto extra, compro ponto de gôndola, que é a dinâmica que geralmente acontece no mercado. Quando a gente fala do checkout, os espaços no checkout, na sua maioria, são pagos. Sim, são caríssimos, né? Mas não necessariamente a gente consegue. Olha, a estratégia deveria ser todos os checkouts terem esses produtos de bazar, todos esses de alimentos. Ainda a gente não consegue fazer a execução como a gente gostaria em todos. Mas tem dinheiro envolvido em compra de espaço de checkout e pontas de gôndola. Quando a gente fala de gôndola,
Não necessariamente. Vamos desenvolver um projeto de reambientar? A gente vai atuar em uma loja, a gente paga uma loja se a gente decidir por fazer uma ambientação diferente. E no rollout das suas inaugurações, a gente inclui isso como parte do seu mobiliário. Como a gente faz? É caso a caso, mas não é muito uma história de comprar espaço na gôndola. É uma história de construção mesmo de uma história. Mas a gente é um parceiro maior que isso. Claro. Um contrato maior, conversas maiores, parceria com eles em eventos que eles estão também e a gente vai junto. Então, a gente está indo de uma forma com eles, mostrando isso, através dos formadores de opinião. A gente está indo também nas pequenas lojas e tentando fazer isso diferente para mostrar que a oportunidade está para todos. E a gente está utilizando de parceiros. Agora também a gente está usando das mídias do retail para a gente divulgar. Então, a gente agora, conversando com a Nielsen, eles divulgaram um paper aí falando da categoria de chocolates. A SA Varejo também, que é um outro parceiro, também está começando a falar sobre chocolates e trazendo notícias. Então, a gente está movendo a conversa e mostrando que a oportunidade está. Se não avançar, se o cliente também ficar para trás, ele também está perdendo. Então, a gente tem que mostrar o tamanho da oportunidade, que nós somos um parceiro e vamos estar com eles em diversas ramificações do que ele faz, em diversas atuações, no que é uma loja perfeita, no que precisa ser, de fato, investido por nós, mas não necessariamente de espaço em gôndola. Sim, e não é uma relação meramente transacional, é muito mais que isso. Ela é realmente por isso que fez parte da nossa conversa do JVC, porque olha o tamanho da oportunidade que a gente juntos tem para buscar. Uma Pisa tem um acordo de JBP ou JVC rodando, ou vocês conseguem fazer essas integrações com clientes onde tu não tem um acordo comercial de JVC? A gente consegue também. Também consegue. A gente também consegue. Não é dependente do Não depende só do JVC, ele é um facilitador, porque a gente consegue ter uma conversa estruturada, trazer as cabeças também de ambos os lados para ter uma conversa mais estratégica, para depois a gente descer para toda a equipe de uma maneira mais alinhada, porque o dia a dia, ele consome, né? O nosso dia a dia consome, é o que você falou, eu tenho a minha meta do mês, o outro também tem a meta dele, e aí o risco de ficar só no tático o tempo inteiro, se me entregou, não entregou, se o pedido veio, se a verba veio, fica naquela vida. Então, se a gente não eleva um pouco o nível da conversa, a gente não consegue. Mas não é só fazer o JVC. Depois tem que fazer, no dia seguinte, né, a reunião para implementar, fazer o tracking. Então, tem um tema de dados aí e de tracking de tudo isso muito importante. Até para a gente falar assim, estamos indo para o lugar certo? Está valendo a pena? Tem que ajustar a rota? O que funcionou, o que não funcionou? Né? Então, tem muito aprendizado que a gente precisa capturar. Então, é uma coisa de planejar, traquear e ajustar o que precisa para seguir adiante. Paty, tu que já está bastante tempo no mercado, assim como eu, como é que tu vê hoje a evolução da área de trade dentro do varejo? Porque essa conversa toda que a gente, né, quer levar para o varejista, todo esse valor, né, pesquisa, insight, orientação sobre gestão, etc., tudo mais, se cai lá no arcabouço do comercial e vai parar lá na mesa do comprador, muitas vezes isso aí desaparece. Sim. Da mesma forma, se tem um trade lá, que é uma portinha aqui do lado, aí vai lá falar com o trade, é mais um para, né, pegar a verba e não... Você percebe que hoje o varejista está evoluindo na formatação de um trade mais preparado para conversar com esse trade estratégico da indústria? Sem dúvida está evoluindo. Eu acho que a indústria avançou mais rápido que o varejo nesse sentido, então acho que os trades das indústrias hoje são mais preparados, mas a gente vê um varejo muito interessado nisso e cada vez mais trazendo a área de trade marketing mais protagonista, não só necessariamente uma área que que busca investimento. Então, trazendo exemplos também de outros canais, o canal Pharma, por exemplo, é um canal também que sim tem muita negociação envolvida, o trade também faz parte de grandes negociações, de contratos fechados e tudo mais, mas tem um trade lá com pensamento estratégico, decidindo o que colocar dentro do Pharma, de que forma colocar, a maneira como a gente vai organizar as categorias. A Pharma ainda é uma das lojas, né, que é um mercado que cresce muito nos últimos anos, tem um potencial enorme, tem feito um papel de conveniência também muito importante, e a forma como ele cresce o que eu faço naquele espaço que eu tenho? Né? Eu tenho toda uma necessidade de vender os medicamentos, mas quero crescer como hub de saúde e quero também oferecer
um portfólio adicional, porque é onde vem crescendo. Então, se a gente vê as categorias que vêm crescendo no farma, tem a ver com higiene e beleza e tem a ver com os alimentos e esses outros produtos de conveniência que eles estão vendendo. Então, é uma oportunidade, só que eles têm que otimizar aquele espaço. Então, eles precisam ter inteligência. Então, eu vejo que o varejo está cada vez mais entendendo. Não são todos que estão preparados, obviamente, e acho que é uma evolução mesmo, mas eles precisam de inteligência para eles poderem tirar o melhor, porque os custos estão aumentando, eles têm várias dificuldades de mão de obra, eles têm vários temas que eles estão enfrentando, então eles precisam de uma área de inteligência para ajudar, porque também tem muitas indústrias chegando lá com milhões de coisas, né? Como escolher, como tomar decisão. Então, acho que vem evoluindo, tem clientes mais preparados que outros, e acho que esse é um ponto aí importante para seguir avançando. E a gente, como indústria, puxar a elevação dessa conversa também, para a gente poder seguir adiante com um varejo mais avançado, mais fortalecido. Para isso, né, até vou emendando aqui uma conversa, a gente também tem feito conversas com os nossos varejistas, a gente vai, em breve, aí, ter um evento com os distribuidores, depois um evento com alguns dos nossos clientes, para a gente falar um pouco sobre isso. Qual é o next step? Como você tem que se preparar para o futuro? Trocar ideia. Porque a gente precisa conversar, ter essa parada de conversar como é o futuro, para a gente poder ir como grupo avançando, né? Um depende muito do outro. Então, precisa ser um puxa o outro e vamos juntos nessa história, né? Perfeito. E, bom, a gente falou pra caramba do mercado, né? Mas vamos falar um pouquinho agora olhando para dentro. Né? A quantidade de marcas que vocês têm no portfólio. Sim. Praticamente todas líderes, se não todas. Várias categorias. Como é que se monta um trade? Se monta ele por divisão de negócio, por categoria, por canal, um pouco por tudo. Como é que você está organizando a tua área de trade? Essa é uma conversa que a gente tem bastante seguida, né? Sim. Volta e meia tu me manda umas mensagens, Rubens, como é que eu vou saber mais que tu? Não tem como, quem sou eu para dar conselho para a Paty, né? Mas enfim. Pois é. Como é que tu organiza esse quebra-cabeça do trade dentro da empresa para suportar tudo isso, né? Porque tem uma parte lá que tu não pode deixar tudo na mão da equipe de vendas, né? Tudo isso que a gente está construindo de valor, tem muitas vezes que o vendedor quer bater o pedido, fechar o pedido e acabou, e a conversa morre no pedido, né? Sim. Como é que você consegue estar presente num trade interno em 900 mil pontos de venda sem ter 900 mil promotores? Então, tanto a parte estratégica quanto a tática operacional, como é que tu desenhou esse organograma também pensando na questão do digital também? Boa. O trade também, ele é uma área que não é uma solução única para todos os lugares. Também, na minha experiência, eu vejo isso. Não necessariamente todas as empresas vão ter o mesmo modelo de trade marketing, porque vai depender do seu nível de complexidade, dos canais que você atua de vendas. Então, das áreas que podem estar dentro de trade marketing ou não. Então, a minha experiência diz que o trade marketing ele pode variar. Ele não precisa ter, em todas as empresas tem que ter o canal, a categoria, o material de ponto de venda, quais canais. Então, tem uma conversa assim, entender o modelo de negócio da empresa. Quais são as categorias que você atua, se é uma categoria, se são várias categorias, quais são os canais mais relevantes, você entender essa dinâmica. O que você atua diretamente, o que você atua indiretamente, que nível de serviços que você tem que prestar. Então, o trader envolve muitas coisas, né? Lá na Mondelez, que é uma empresa que a gente hoje é multicategoria e multicanais, então a gente tem hoje, a gente organizou o trade, onde a nossa maior força hoje e a estrutura está mais para o trade canal. Então, eu tenho um trade canal indireto com a sua equipe, um trade canal moderno que atende supermercados e vizinhança, um trade para o canal cash and carry e um trade que a gente chama para emerging channels. Esses emerging channels são os emerging channels para nós, que é o online, loja de conveniência e farmácia. Então, em outras empresas, na Kimberly, por exemplo, farmácia já era um pilarzão. Core, né? Que era core, era o maior canal, super importante, então ele já era aqui. Hoje, dentro da Mondelez, ainda ele é um caso que a gente está desenvolvendo os parceiros, a nossa forma de chegar lá. Então, eu chego de uma forma diferente hoje. O potencial é enorme. Então, por isso que a gente está chamando de emerging channels, que são os canais que vão acelerar. O e-commerce, que essa equipe aqui trabalha também across. Já trabalhei em modelos onde o e-commerce está dentro dos canais. E aqui a gente tem um e-commerce aqui.
Por quê? A gente ainda não tem um capability de e-commerce diluído em toda a organização. A gente ainda precisa estar incubado ali, diria assim. Essas pessoas têm um link total com os outros canais, porque o e-commerce não é só aquele que é a Amazon, né? Não é só o pure player. Não é o pure player, exatamente. O brick and click, o varejista tradicional que tem a loja online dele. Exatamente. Então, o nosso e-commerce ele trabalha tanto para o B2B quanto para o B2C, para os dois. E aí eu tenho especialistas nesse assunto junto com o time de vendas também. Então, essa minha organização de trade canal, ela é igual à organização de vendas, que a gente tem os espelhos de vendas aqui hoje. Então, dessa forma que a gente atua. E embaixo das equipes eu tenho os especialistas regionais. Então, eu tenho alguém lá para cuidar dos supermercados regionais do Sul. Eu tenho alguém para cuidar dos distribuidores do Nordeste. Esse é um cara do trade também. Do trade. Qual é o cargo dele? Como é que é o nome desse cargo? A gente tem gerentes e coordenadores. Não é consultor, é um gerente ou um coordenador. Gerentes ou coordenadores que ajudam a regionais. gente... Regionais. Que atuam por canal para a gente poder desenvolver os clientes em cada região. Ou se é um cliente nacional, também eu tenho um gerente e um coordenador para os clientes nacionais, embaixo desses. A gente também tem uma área que a gente chama de loja perfeita. Essa área de loja perfeita, ela tem um foco muito importante. Ela é o começo da história. Ela tem a estratégia da loja perfeita. Então, a gente, inclusive, acabou de remodelar essa área, dividiu ela em duas. A gente hoje a loja perfeita cuida da parte da estratégia. Qual é a loja perfeita que eu tenho por ambiente de varejo, que eu quero ter? Por formato Onde de eu canal. quero chegar? Qual é o portfólio que eu quero? Em que lugares da loja eu quero estar? Qual vai ser o meu programa de recompensa ou de cobrança? Como eu monitoro isso? A gente tem um programa lá de loja 5 estrelas. Então, como que, de fato, eu tenho uma estratégia clara do que eu quero executar, de todo o portfólio de execução? Qual é o direcionamento para que seja o distribuidor ou seja a nossa equipe direta, a gente esteja nessa direção. Então, eu tenho essa área. E dentro dessa mesma área de loja perfeita, eu tenho toda a minha equipe que desenvolve material de ponto de venda. Que dentro da Mondelez é uma alavanca muito grande. Nossa, é fundamental. Não é também todos os trades que precisam ter uma área tão robusta de material de ponto de venda. Sim, mas vocês são muito impulso, no nosso caso, né? é muito grande. Então, a quantidade de investimento que eu tenho aí, a qualidade que eu tenho que ter das pessoas, dos fornecedores. Nossa. Cada vez mais a gente tem desenvolvido fornecedores aí para ajudar a gente nessa jornada, que é bastante pesada aqui, muito importante para a gente estar nos 900 mil pontos de venda bem expostos e visível para o consumidor. Então, eu tenho essa parte. Aí eu tenho uma área que agora a gente acabou de mudar, que é inovação e desenvolvimento de categorias. Então, eu tenho dentro de trade hoje uma equipe que cuida de inovação. Por quê? A gente tem um tripé lá na Mondelez, supply, marketing e trade, focados em inovação, para a gente fazer a execução nascer e chegar no ponto de venda da melhor forma possível. Então, essas pessoas que elas trabalham e ajudar a planejar a inovação, para onde ela vai? Se eu vou lançar um produto novo, de fato, ou é um formato ou um tamanho novo? Então, eu tenho produtos que eu posso dar um exemplo aqui de tábuas de chocolate, tabletes de chocolate. Eu tenho vários tamanhos, tenho 5 tamanhos. Para cada loja vai um lugar. Essa equipe me ajuda a direcionar para onde eu vou. Que portfólio é esse? Junto com o time de pricing lá que desenvolve com a gente, que preços na ponta que eu tenho que ter de produtos, e essa equipe aqui me ajuda a direcionar para onde vai. Mas eles impactam, desculpa cortar teu raciocínio, mas a minha dúvida em relação a essa parte de inovação é se está um passo atrás também na parte de definição do portfólio em si. Sim. Em sugestão de ampliação, de redução, ou isso aí está mais numa área de marketing? A loja perfeita define o portfólio por loja. Mas depois que já está construído o portfólio. Isso. Inovação, se é um produto novo, marketing traz a ideia, esse é a pessoa de marketing e inovação, olha, esse é o produto, a gente vai ser capaz de produzir. Trade, o que a gente faz com esse produto? Vai para que lugar? Em que posicionamento que a gente tem que estar? Mas o nascedor vem do marketing. O nascedor de inovação vem do marketing. A gente pode trazer ideias, tá. Mas geralmente vem de marketing, pode vir de pricing, falar, precisamos de um ponto de preço para esse produto.
desenvolve esse produto de um outro formato. Então, a demanda pode vir de todos os lados. Geralmente, em desenvolvimento de novos produtos, vem da área de marketing. E já aconteceu do trade dizer, não, esse aqui não, marketing? Já. Sempre. Deve ser legal, Aí, né? Sempre tem. Fala assim, não acredito. Não, tem, sempre tem. E sempre tem coisa assim, nossa, isso aqui vai dar muito certo, e às vezes não dá. Claro. Então, inovação é sobre isso. Entendi. Né? Sobre a gente fazer, mas a gente sabe que o sucesso da inovação é que nem aquela história da estratégia sem execução. Se a gente não executar ela bem, não tem chance. Então, é por isso que a gente tem essa área de inovação que ajuda a gente a, de fato, tangibilizar o que vai ser a inovação na loja. Não seria isso aí um trade de categoria? Uma tradução? É como se fosse. Só que agora, na Kimberly eu estava assim também. A gente já tinha um especialista para cuidar. Porque os detalhes de inovação... O que acontece? Acho que vale um parênteses aqui, da minha experiência dos últimos 20, 25 anos. Aí. A quantidade de inovações que se tinha há 20 anos atrás, por ano, era uma. A quantidade de inovação que as indústrias estão trazendo hoje para o mercado é infinitamente maior. O nível de complexidade aumentou bastante. E antigamente a gente lançava um produto e queria ver ele em todos os lugares, aquele lá. Hoje, você lança um para um lugar, um outro para o outro. O nível de complexidade aumentou. Os varejistas também estão sendo assediados, vou chamar essa palavra, mas estão sendo expostos a muitas inovações de diversas marcas, de diversas categorias. Como eu influencio que o meu é o mais legal? Ou que o meu vai trazer negócio para ele? Então, não posso arremessar um produto mais. Cada vez mais eu preciso ter uma estratégia muito clara da execução da inovação. Então, hoje, colocar um produto novo no mercado, ele é mais difícil. Por quê? Porque tem muito mais oferta. A gente precisa ser mais organizado. Então, a gente discute internamente que a gente também tem oportunidade de ser mais organizado nisso. Será que eu tenho que lançar inovações por quarter? Ou será que eu vou oferecer uma em cada mês e está tudo bem? Como que eu chego de uma forma melhor na conversa com o nosso cliente? Como eu garanto que eu vou ter o produto para ele disponível na hora certa que ele precisa? Então, tem todo um preparo mesmo para a inovação que hoje é mais complexo que antes. E por isso que a gente tem, dentro do trade de categoria, então essa área de desenvolvimento de categoria e inovação, a gente tem os especialistas em inovação. E aí eu tenho pessoas de desenvolvimento de categoria. Só que essas pessoas não são trade de categoria que a gente tem na maior parte das empresas, ou como eu tinha na Kimberly. Esses aqui estão focados nos projetos de desenvolvimento no ponto de venda. Então, esses são as pessoas que são os líderes do projeto de desenvolvimento do chocolate nas lojas, desenvolvimento de projetos de biscoitos que a gente tem, desenvolvimento de projetos de impulso que a gente tem. Essas pessoas lideram principalmente isso. Elas são a conexão com o marketing, mas principalmente o trabalho delas é como eu elevo a barra das categorias no ponto de venda. O que eu tenho que fazer? Então, esse não é um gerenciamento mais de categoria que a gente chama, são pessoas focadas em desenvolver esses projetos para a gente elevar a barra. E que não necessariamente vão ser rolloutados. Às vezes é um experimento, é um projeto piloto, é uma inovação particular com o cliente. Exatamente. Tipo, vou ambientar uma gôndola numa rede tal, ver o resultado e criar uma experiência nova ali. Exatamente. Então, porra, deu super certo, agora vira parte do imobiliário. É isso aí. Vai para um rollout. Exato. Tá, e o que é mais dentro da estrutura? E aí, além dessas áreas, eu tenho uma área de Customer Engagement, que cuida de todo o meu relacionamento com os clientes. Então, a gente tem toda a parte aí de como eu me relaciono, em quais associações eu participo, onde eu levo o meu conteúdo, que eventos eu faço com os meus clientes. Eu tenho que me reunir com os distribuidores quando, com os varejistas quando, o que eu faço com eles. Cuida de toda a organização do JVC também. Ah, fica o JVC ali. O JVC aqui. O monitoramento fica fora da nossa área do tracking, mas toda a parte de organização do evento, onde a gente vai fazer. Esse ano a gente fez o nosso JVC no Morumbis, que a gente, como patrocina lá, a gente tem um camarote lá, a gente levou os clientes para fazer o JVC lá. Então, essa área que está aqui comigo organiza toda essa história e toda a conversa que a gente vai fazer. Então, é a que faz a gestão disso. Mas a criação do JVC, o projeto em si, não é nenhuma dessas áreas aí que tu falou. É no comercial, é em outra área? É aqui. A gente cria um projeto do JVC, tipo assim, senta com o cliente, monta a estratégia do JVC? Não, aí é o trade canal que faz, com vendas. Aqui a gente cria a história macro, e aí cada trade canal
para cada cliente, junto com vendas, define qual vai ser a conversa com cada um, baseado nos vídeos, no material base e toda essa parte de insights que a gente foi desenvolvendo com as pesquisas e tudo mais. O time todo trabalha, mas essa área organiza essa história toda. Ela não cria o conteúdo, ela organiza a história. É isso. E eu tenho a área de promotores. Ainda tem isso? Tem a área de promotores. Deu espaço ainda para o merchandising. Exatamente, que a gente tem promotores em mais de 5 mil lojas. Quantos promotores próprios diretos? A gente tem 2.000. 2.000. E funcionários ou terceirizados? Diretos, e temos uns 400, 500 aí indiretos. Então, a gente tem a maior parte da nossa equipe de promotores direta, com os coordenadores, os gerentes, e a gente tem uma quantidade de 400, 500 aí que são equipe indireta, de agência. Então tem pelo menos 5 verticais do teu trade hoje. Isso. Fantástico. E esse é o ponto, assim, né, a história de, não deveria ter o trade canal, o trade categoria. Fica muito, a cauda fica muito longa, sim, a conversa. Não, mas tu tem várias das funções do trade canal, do trade categoria distribuídas exatamente, aí, né? A gente tem distribuído. E até talvez seja uma nomenclatura que, para a complexidade do negócio que vocês têm hoje, já não suporte mais. Ela é muito resumida, né? Ela é muito generalista. Exatamente. Não, a gente tenta trazer já os temas aqui de marketing com algum input aqui e já ir direto para o trade canal para a gente já ser mais veloz também. Acho que uma das coisas que eu vejo isso é hoje o mercado está uma velocidade muito grande. Então, como a gente faz as coisas mais rápido? Precisamos ter dados, as coisas à mão para tomar a decisão mais rápida. Porque o esperar hoje, ninguém quer esperar, né? Esperar, eu vejo muito isso na dinâmica do trade hoje. Hoje a gente vive, já apaga incêndio, faz o estratégico. O incêndio, você sabe como é isso no trade, sempre acontece, faz parte. Mas é isso, eu preciso estar cada vez mais rapidamente preparado para tomar a decisão, porque as coisas aparecem. Então, eu estou falando daqui 5 anos, daqui 2 anos, até o final do ano e do minuto agora, e a gente fazendo parte como trade de toda essa conversa. Então, também como eu organizo as equipes para não deixar todo mundo também focado só no interno ou só no tático. Eu acho que esse é um dos desafios que eu enxergo hoje, se pudesse citar aqui, como não deixar todo mundo só no tático o tempo inteiro. E deixar a gente desenvolvimento estratégico. Ou como eu não levo todo mundo só para o estratégico e não faço o dia a dia acontecer. Acho que isso não é só para o trade, na verdade. É um tema da vida hoje e do mercado. Mas esse acho que é um dos grandes desafios que a gente tem, manter todas as coisas acontecendo aí na velocidade, na urgência e na necessidade que a gente tem para fazer o curto, o médio e o longo prazo. Né? Eu acho também, contribuindo aí com a tua fala, que um dos grandes desafios do trade é, por mais especializada que seja a área, e a Paty está nos falando aqui sobre essa questão de quantas verticais, né, e tantas especializações, coisas que nem mesmo eu conhecia que existiam, que surgem de repente na própria empresa, como é que faz com que aquele profissional que está lá, que é parte de uma grande arquitetura, ele não perca a visão do todo. Porque a pior coisa é um trade que se desconecta do todo e começa a olhar só para o umbigo dele dentro daquela microfunção no trade, porque o trade ele já nasce como uma área colaborativa, né? Integradora. Então, assim, imagina tu ter dentro do trade super especialistas, sim, que perdem o sentido da coisa e não sabem nem direito por que eles estão ali. Estão olhando só para a microfunção, né? Sim. Então, eu vejo isso quando os organogramas começam a se tornar muito complexos, né? Que deve ser um desafio também de gestão, né? Como é que tu forma essa pessoa que tem que ser um grande especialista? Porque ele está fazendo uma parte ali hiper detalhada, mas ao mesmo tempo ele tem que entender como é que aquele negócio impacta lá no par dele da outra área que também é trade. E que no final tudo isso é trade. Aí tu tem que explicar o que é trade pro cara. É a perspectiva do todo, e é isso. E a importância de formar equipes, né? Eu cheguei na Mondelez agora não faz tanto tempo, mas tem uma equipe super madura lá, super boa. A gente teve algumas mudanças aí no curto prazo, que pessoas mudaram de cadeiras, mas a gente tem uma equipe que conhece de trade. Então, acho que a Mondelez também é uma empresa formadora de pessoas. E na Kimber eu tive a oportunidade de trabalhar com excelentes profissionais em trade também. Então, acho que o líder em trade, ele tem muito esse papel de a gente ajudar as equipes se formarem nesse profissional que cuida do específico, mas faz parte do todo, entende as interfaces, entende que o trabalho dele está conectado com muita gente. E a equipe de trade ela é meio forçada a isso, ela não tem muita saída. Sim. Porque senão ela não tem boa performance.
Se você não estiver circulando, se você não estiver aqui entregando o que o cara de vendas quer, tentando direcionar, entender, trazer um bom diagnóstico, direcionar a estratégia, não vai funcionar mesmo. Então, é uma galera resiliente, é uma galera que tem que ter essa habilidade de conectar mesmo, de falar com diversas áreas e atuar e fazer acontecer também, né? Isso foi uma coisa que eu capturei muito aí do time Mondelez. Queria aproveitar e deixar uma mensagem para eles aqui. Uma galera que faz acontecer assim, de uma maneira incrível. É um prazer trabalhar com eles. Eu recebi um novo presente. Eu estava há muito tempo na outra empresa, né? Muito apegada a pessoas incríveis lá e também profissionais incríveis. Cheguei na Mondelez super abraçada e com pessoas muito boas que fazem acontecer todos os dias. E isso é um orgulho para mim. Que legal, hein, galera? Eu vou deixar ela tomar um golinho d'água agora, que ela ficou um pouco até emocionada aqui. E agora, que bom, mas é isso aí, a flor da pele mesmo. E não tem como não se envolver muito emocionalmente, porque é muito intenso. Bom, Paty, é o seguinte, agora a gente vai para um quadro aqui no Pod Trade, que eu vou te pegar de surpresa aqui, que é o seguinte, o trade é um mar rebelde, né? É uma coisa que muitas vezes a gente não tem, por mais que planeje e tente controlar, ele é incontrolável. O perrengue do trade, me dá uma situação assim, deixa ela vir de dentro de ti, que tu falou, nossa senhora, não pode ter acontecido isso, cara. Esse é um perrengue que eu passei aqui com o meu time de trade, uma situação que totalmente me fugiu ao controle e que me botou diante de algo totalmente inusitado. Todo dia a gente tem, né? Uns perrengues. É o que todo mundo fala, todo mundo chega aqui e diz assim, todo dia tem, é difícil até de escolher. Eu tô com um perrengue hoje rolando. A gente tá na nossa maior sazonalidade, na Páscoa, né? Então, a Páscoa, a gente mobiliza muito mais gente. Além desses promotores que a gente já tem, a gente mobiliza muito mais gente. A gente tem líderes de Páscoa para levar os materiais para as lojas. É um evento super importante lá, que lidera essa jornada. Mas é assim, a gente tem o War Room todos os dias de Páscoa, tomando decisão. Então, desde agora, menos aí, tem mais do que 30 dias, né, para Páscoa, tem 40 dias aí para chegar a Páscoa, a gente está todo dia conversando sobre vários temas. Então, todo dia tem um perrengue. Hoje tem um lá que algum tema teve um problema, do mais variado. Então, a gente não consegue fazer com que o promotor tire o carro para levar os materiais porque travou não sei o que com o carro na região X. Então, assim, é de todo tipo de problema. E a gente precisa de uma autorização, não sei. Então, tem desde esse micro super micro, lá da ponta com o promotor, até um tema super macro, que o material mais importante que a gente tinha que entregar para a Páscoa atrasou. Fabricação, logística? O fornecedor não entregou, a Páscoa vai começar daqui 40 dias, eu preciso montar todas as parreiras. Respira fundo. E não veio. E aí você vai dar que pulo. E aí você tem que buscar alternativas. Então, quando você vivencia o trade já há muito tempo, você sabe que isso vai vir. Então, eu sinto um pouco disso. O meu celular é um pouco essa dinâmica, assim. É o tempo inteiro. Mesmo tu na posição de diretora, tem que te envolver com isso? Porque tem algumas coisas que precisam de alguma ajuda adicional. Então, essa daqui que eu falei de hoje, o Rodrigo lá do meu time falou assim, deixa que eu vou resolver isso. Eu falei, se você precisar. Porque não é uma coisa que pode demorar muito. Precisa resolver. Então, ele tem autonomia para resolver, mas às vezes não consegue. E aí a gente precisa se ajudar. Então, muita coisa fica no time mesmo e eles resolvem. Eles vão ter muito mais exemplos para trazer, porque, de fato, você vai ficando um pouco mais distante mais expostos, né? do dia a dia. Mas é isso. Agora a gente acabou de fazer as mudanças na equipe. No dia seguinte, veio uma outra pessoa assim, que ia ser a líder do tema lá, falou assim, opa, eu estou indo para uma consultoria, não quero mais, porque o meu negócio é consultoria. Aí você estruturou todo um pensamento que tinha que começar e que era super importante para agora e não tem mais ninguém agora. Então, você tem de tudo no trade, desde não chegar o material, desde fazer uma reunião com o cliente que é no dia seguinte, que você precisa ajustar um tema que apareceu, ou alguém que dá um perrengue, ou uma viagem que você faz com o cliente que dá um pau lá na viagem, o cliente traz um pronto e você... Assim, é essa trade, vida. Perrengue é isso. É isso. Trade é um mar de perrengue. É o mar. Agora nós vamos botar a vinheta aqui da empresa que pode te salvar nos perrengues, que é a Focus Trade Ações. A Focus Trade Ações é uma empresa full service especializada em trade marketing, oferecendo soluções completas e coordenando atividades com a melhor experiência e abrangência nacional. Com mais de 86 bases logística e uma rede de parceiros em todo o Brasil, garantimos resultados eficazes e personalizados para nossos clientes.
Oferecemos soluções personalizadas, otimizando operações e fortalecendo a presença de marca com ampla cobertura logística e execução eficiente. A Paty deu uma respirada agora, deu uma pensada nos perrengues. Agora eu quero um outro tema que é também parecido com perrengue, mas não é necessariamente um perrengue. Eu gosto das polêmicas do trade. Tá. Uma situação assim que, nossa, cara, aí me faltou chão. Não esperava. Isso aqui foi... Pá! Me tirou o meu chão. Já teve algum momento na tua vida que tu falou assim, cara, isso não pode ter acontecido. Como é que foi acontecer isso aqui? Fiz um acordo, um contrato, um negócio e foi diferente. Sabe? Uma coisa que tu te dá aquele frio na barriga quando tu lembra. Nossa, tem não precisa citar nomes, tá? Não, aqui não dá para citar nomes. Não dá nem para detalhes, né? Nem detalhes, nem detalhes. São os bastidores do trade. Eu já passei diversas situações, seja como trade ou em vendas, mas em trade de você ser expulso do cliente. Então você tinha lá um acordo, eu tinha lá uma negociação para fazer com o cliente e tudo aquilo estava pré-organizado com o comprador e tudo mais, e você chegava lá para o trade fechar a coisa e você era expulso do cliente, você... No chão de loja? Não quero, não, na matriz. Na matriz? Não quero falar com você, você de trade não serve, eu só falo com o vendedor X ou com a pessoa Y, então já passei por situação de... Apesar de tudo estar já pré-acordado que ia ser daquela forma, e passei por isso. Já passei por situação onde a gente ia fazer visita em loja e aí receber, né, matriz de fora para visita em loja. E aí você fez os combinados com a loja do que a gente tinha que garantir que tivesse executado. E aí alguém acordou e fez alguma coisa. Você chega na loja e uma dor de barriga acontece. Então, já passei por essa situação também. Tipo, você fala, e agora? Né? Como você sai dessa? Então, esse tipo de coisa inesperado que tira o nosso chão, já tive situações que beiraram o desrespeito e etc., como situações que você tem que se virar no último minuto porque alguma das partes não fez algum combinado. Né? Então, acho que isso, quando você tem muitas forças ou muitas pessoas envolvidas, a chance de alguma coisa... Então, você vai se aprendendo. Com o tempo, você vai aprendendo como você deixar as coisas menos a esta chance disso acontecer. Que pode vir a acontecer, então tem que ter um plano de contenção ali. Exatamente. Então, mas com vendas acontece muita coisa. Na relação com vendas é uma relação de muito amor, muita paixão, mas muitas vezes de ódio também. Muito. Então, o trade... Por mais maduro que seja a empresa, por mais maduro que as pessoas sejam, por mais que sejam pessoas que sejam seus colegas, seus amigos, inclusive, tem hora que o negócio pega, né? Porque aí vendas tinha que fazer uma parte do que era para ser feito, o trade era para fazer outra, um não fez, ou o outro fez, e aí o outro espera que o outro termine, ou que o outro faça aquilo que é dele. Vendas, muitas vezes, e depende disso da empresa, depende do lugar, mas depende das pessoas. Muitas vezes, pega o trade aqui e fala, trade, você que tem que resolver tudo isso. E depende muito do profissional mesmo. E aí o trade tem que avançar algumas casas. E aí, para manter a relação lá, para manter o negócio fluindo, vai além. Eu acho que isso todo mundo de trade fala um pouco na história. Então, vendas é nosso parceiro? Certeza, com certeza, é isso. Mas tem situações que a gente fala, putz, isso aqui não é nosso. Não é trade que tem que fazer... Tem que saber dizer não, e tem hora que você vai baixar a cabeça e vai falar assim, aqui eu vou fazer dessa vez, mas da próxima não. Então, como você estabelecer isso? Por isso que o profissional de trade, ele é um profissional que tem resiliência, tem que saber lidar, porque as pessoas no final, são profissionais, hierarquia, as pessoas pensam um monte de coisas na hora, né? Mas sim, o que eu recomendo sempre para o time a gente não pode falar sempre sim. Não pode. Porque a gente tem que ter um papel nessa história de educação também. Educação.
A gente tem uma oportunidade. Se a gente fizer sempre de um jeito, a gente não muda a história. Assim, eu posso fazer dessa forma agora, na próxima é você. Então, você que vai tocar isso. Ou eu não vou fazer por isso. E como a gente acha uma solução? Agora, a gente não pode ser um time que se acha menos, que não é protagonista, que não tem voz. A gente precisa ter voz. Assim como vendas tem sua voz, marketing tem sua voz, precisa ser todo mundo ter a sua voz para a gente chegar adiante. E significa que o trade está totalmente certo? Não. Tem hora que a gente tem que dar 2 passos para trás e falar assim, não, você está certo e vamos em frente. Mas a discussão saudável, a conversa com intenção positiva, ela precisa acontecer. E cada um tem que ter o seu papel na história. Mas esse aí é uma das coisas que gera sempre muito um pouco disso, de que vem uma coisa ali, que aí trade tem que resolver. Seja de marketing também, porque a gente está no meio do caminho. Nossa senhora, esse negócio é intenso. Pessoal, chegamos aqui então ao final da nossa parte do podcast que é aberto ao mercado. Agora eu vou puxar a parte aqui para dentro da academia e aí quem quiser se tornar membro da academia, saber mais, vou deixar o link aqui nos comentários para vocês conhecerem a academia. Também aproveitem para seguir as redes sociais aqui, né? O canal do YouTube, faça sua inscrição no canal do YouTube, no Spotify também. E também me sigam nas minhas redes sociais. Paty, dá um tchau aí pra galera, deixa o teu recado aí para quem nos assistiu. Agora eu vou te puxar para dentro da academia. Vai lá. Boa. Gente, obrigada, Rubens. Obrigada por estar aqui. Super legal de estar nessa temporada aí do Pod Trade. Obrigada, foi um prazer conhecê-los. Também podem me acessar aí pelo LinkedIn se vocês quiserem alguma informação adicional, Patrícia Menezes. E estou lá na Mondelez também, disponível aí. E a gente se encontra nas lojas. Importante a gente estar sempre presente aí, acompanhando. E Páscoa é Lacta. A gente está vindo com a Páscoa a todo vapor agora. Venham com a gente aí, que é um dos maiores eventos do mercado do ano. Tá Show bom? de bola. Valeu, galera!